Olá a todos, bem-vindos ao primeiro Infratech Podcast. Estamos aqui ao vivo na Bienal das Rodovias em Brasília. Esse evento é uma realização, esse podcast é uma realização conjunta da BCR com a Cartado Tecnologia. Meu nome é Marco Giusti, estou diretor executivo da BCR e temos hoje para falar de um assunto importante, prioritário para o setor, que é a segurança viária e as novas tecnologias para a melhoria dos índices de segurança. 3 convidados. Temos conosco Laércio Simões, diretor-geral da Artesp. Temos Jorge Pereira, gerente executivo de estratégia de operações do grupo CCR. E temos também aqui ao meu lado Elvésio Tan, diretor superintendente na Arteris. O tema segurança viário é algo que já vem chamando a atenção de vários países ao longo das últimas décadas, né? Se pensarmos que ao final da primeira década, pela melhoria dos índices de segurança viária, né, na qual houve evoluções importantes, né, as taxas de alguns países e do Brasil em particular demonstraram evoluções, mas ainda tivemos, né, no primeiro ano, ao final dessa década, mais de 33 mil óbitos no trânsito do Brasil, né, 92 óbitos por dia, né, com todo o impacto humano e social, né, desses eventos, incomensurável, né? Além do impacto econômico, né? Que nos países em desenvolvimento como o Brasil é estimado da ordem de 1% do PIB e por estudos recentes do IPEA, no caso brasileiro, situa esse custo entre 70 e 85 bilhões de reais por ano, né? Vemos que é um tema para o qual há um espaço enorme, uma necessidade enorme de melhoria. Então, nós vamos começar aqui a nossa conversa. Vou perguntar para cada um de vocês, começando pelo Laércio, que está aqui comigo, né? Quais são os principais desafios atuais, né, para tratar desse tema, para evoluir nessa dimensão no nosso país? Primeiro, agradecer aqui o convite, né? É uma honra estar aqui nessa feira, vamos chamar isso de uma feira, porque tá aqui os grandes especialistas, mas a gente não tem dado esforços realmente nesse tema segurança. A gente tem aqui como parceiros as concessionárias, e as concessionárias, como isso tem muito envolvimento com o custo também está envolvido com a segurança viária, porque tudo tem um custo. A Artesp hoje, a gente não está entendendo mais a segurança viária como somente rodovia. A gente está olhando a segurança viária em vários aspectos. Rodovia é um deles. As rodovias, de um modo geral, principalmente as nossas rodovias concessionadas, elas têm um índice de segurança muito grande, falando-se em termos de rodovia. Mas tem outros aspectos que envolvem a questão da segurança viária. Primeiro, a conscientização do usuário, não vou nem dizer dos motoristas, dos usuários. Segundo, tem um crescimento muito grande em fatalidade hoje. A gente tem... Inclusive o nosso secretário tem chamado a atenção nisso, que são os coletivos, são os ônibus. Isso a gente está olhando com muita atenção, principalmente tenho conversado com as empresas de ônibus, no sentido da dupla jornada, que esse é um dos que a gente detectou, que é uma das maiores causas, porque um carro, quando bate na traseira de um caminhão, notadamente 3, 4 pessoas que se machucam ou alguma que vem como vítima fatal. Num coletivo, não. Nós estamos falando aí de, hoje, 45, 55 pessoas dentro de um coletivo. Quando um coletivo desse bate ou tem um sinistro, nós estamos falando de várias mortes, como aconteceu recentemente. Então, a questão da segurança viária ela é mais abrangente no ponto de vista Artesp hoje.
Então nós estamos falando de uma coisa um pouco... Nós não estamos hoje preocupados com a questão pavimento, na questão da segurança. As nossas rodovias, de um modo geral, tá aqui meus colegas que não vão deixar de mentir sozinho, eles sabem que nós temos um índice de segurança muito grande. Nós estamos olhando hoje em São Paulo especificamente, entradas e saídas de São Paulo, são os nossos gargalos, né? Mas a gente tem outras perguntas que vai envolver isso. Mas a gente está realmente olhando como um todo a questão da segurança viária, não só das rodovias. Então, as rodovias merecem atenção, merecem muita atenção. A gente nunca vai deixar isso, e a gente frequentemente está discutindo novas metodologias para a questão dessa segurança. Obrigado, Laércio. Eu passo a mesma pergunta, então, para o nosso colega Jorge Pereira, aqui da CCR, né? Na visão do Jorge, quais são os principais desafios para a melhora desses índices no país como um todo? Bem, em primeiro lugar, também bom dia, cumprimentar aqui os colegas de mesa, um prazer estar aqui falando de um tema tão relevante, né, Justo, que é essa questão de segurança viária. Isso, em outras oportunidades, já comentei que esse aí é o grande legado das concessões de rodovia, é a segurança viária, né? Tudo que a gente faz por trás disso tem a questão da segurança viária, tem a fluidez, tem toda essa caracterização de redução de vítimas, enfim, né? Aí, complementando até o que o colega Laércio aqui comentou, né? Eu acho que a gente tem aqui um desafio grande, falando um pouco do ambiente CCR. Nós temos a divisão praticamente em 3 grandes grupos, né, de pedestres, de motociclista e de demais clientes, vamos dizer assim, que a gente chama dos 4 ou mais rodas, né, que são veículos e caminhões, inclusive os próprios ônibus, né. Com relação aos motociclistas, existe uma integração, uma interação cada vez maior com o viário urbano das nossas rodovias, e a característica desses pequenos deslocamentos faz com que aumente essa quantidade de motos. Isso para a gente é um desafio. A gente tem aí que pensar em aprimorar os nossos contratos com esse foco, né? E normalmente esses veículos eles são de baixa cilindrada e que traz ali uma incompatibilidade com o tráfego rodoviário, né? Falar de um veículo, uma motocicleta de 125 cilindradas no ambiente urbano é bem diferente do que falar de uma motocicleta de 125 cilindradas ao lado de um caminhão 9 eixos, né? Então acho que assim, essa integração e esse planejamento junto com as grandes cidades é um ponto fundamental, é um desafio muito grande para a gente ter atenção com relação a isso, né? Eu também acredito assim, né, que tem um problema geral que a gente comenta aqui entre as concessionárias e nos próprios comitês nossos também, né, Gilson, que a gente percebe também um aumento na questão da velocidade praticada nas nossas rodovias, né? Então, assim, do ano passado para esse ano nós tivemos um aumento significativo no número de fatalidades, um aumento bastante significativo nos acidentes com múltiplas vítimas, e isso está diretamente ligado às questões de velocidade. A gente sabe que teve uma questão de redução da fiscalização de radares portáteis, né? E isso está fazendo agora os resultados aparecerem. Então, assim, se eu pudesse pontuar aqui os principais grandes desafios, eu ficaria nesse planejamento urbano e nas questões aqui de controle de velocidade e da questão de como que esses motociclistas eles trafegam ali e utilizam as nossas rodovias. Obrigado, Jorge. Vou passar então a palavra para o Elvésio, né? O Jorge trouxe bastante bem a questão do tratamento em relação aos vulneráveis, né? E o planejamento urbano nessa interação, especialmente do público vulnerável no ambiente rodoviário, e a questão também de comportamento, de conduta, especialmente ligada à velocidade. Então, não sei se você quer complementar nessa linha ou trazer outros dois desafios. Especialistas falando, né? Fica até difícil. Eu brinco que eu preparei o improviso e eles já entraram no meu improviso, né? Que eu preparei. Mas tirando brincadeiras à parte, Justo, muito obrigado. Obrigado a BCE pelo convite, obrigado a Cartado, Laércio, Jorge. Assim, a questão do vulnerável
eu acho que é o maior problema que a gente tem hoje, né, das rodovias, inclusive em percentuais de acidentes e de vítimas fatais, né? O próprio nome diz vulnerável, né? Então, qualquer impacto automaticamente é uma situação de bastante risco. Mas eu queria comentar, e talvez depois a gente comente sobre isso, é a questão que o Laércio colocou, a questão do comportamento, né? A gente tem procurado, né, fazer trabalhos de campanha educativas, a gente tem, todos os funcionários têm, a própria Artesp nos incentiva, tem as campanhas dela também. E o que a gente acompanha hoje é a questão da falha de comportamento, né? Eu fiz aquele curso do Visão Zero, né, Justo, você sabe disso. E ele trouxe para mim um novo conceito, que até então eu tenho 25 anos de trabalho em rodovia, e a gente sempre fica querendo dar solução para os problemas, sem levar em conta que os problemas vão continuar acontecendo, porque são seres humanos passíveis de erro. Então, o Visão Zero ele tem essa visão, né? Os acidentes sinistros, eles vão continuar. Nos cabe aos gestores públicos, aos gestores privados, criar condições para que eventuais falhas humanas, os impactos, a violência do sinistro, aí entra a questão da velocidade, entra a questão de tudo, reduza o impacto que esse erro vai provocar na pessoa. Tem uma frase, eu já falei com o Justo várias vezes, eu fico repetindo assim: nenhum ser humano tem o direito de morrer por um erro próprio ou de terceiros. Então, eu achei muito interessante, Justo, que a gente defende isso, e o Penatrans, esse ano, está vindo com esse conceito. Com o conceito que o ser humano falha, então que cabe a nós, e nós gestores somos responsáveis por isso. Responsáveis por criar condições de que esses sinistros impactem o menos na vida das pessoas. Então, eu acho que eu queria só deixar essa mensagem, depois a gente vai falar especificamente de alguns outros itens, Laércio. Obrigado, Tan. Você trouxe esse componente novo aí, não novo, mas importante, da corresponsabilidade, né? Sim. E da possibilidade de perdoar erros que todos cometem, né? Mas eu vou voltar agora para o Jorge, falando ou perguntando, então, sobre, dentro desse espírito de corresponsabilidade, de iniciativas específicas, né? Que iniciativas específicas a CCR vem conduzindo aí, não só nesse último ano, mas ao longo desses vários últimos anos, né? Em prol do aumento da segurança, e em que medida, né, as novas tecnologias, seja para monitoramento, seja para comunicação, né, seja em relação à condição de pista, contribuem ou são incorporadas nessas iniciativas. Perfeito, Justo. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu acho que são bastante relevantes, né? Nós colocamos em todos os nossos recursos operacionais um monitoramento dos nossos motoristas, dos nossos colaboradores. Então, eu acho que é um exemplo bacana de mostrar a tecnologia aí a favor da segurança, e é um sistema de câmeras e de inteligência artificial que fica monitorando o tempo inteiro o motorista, e ele detecta ali algum ponto de fadiga, de direção acima da velocidade, mudança de faixa, proximidade de veículos à frente, e aquilo gera alarmes o tempo inteiro para os nossos colaboradores, né? Do tipo assim, até inclusive tremendo o banco para ser, no caso de ter uma fadiga ou um possível sono, e também um alarme sonoro. E tudo isso é monitorado pelo centro de controle, que também tem ali um protocolo de entrar em contato com os colaboradores, nesse caso, né, ou quando esses alarmes são fornecidos, e a gente já por diversas vezes faz alguma operação de parar ali o condutor, trocar de motorista, enfim. Então esse sistema trouxe para a gente chama ele de MSEG, que é o monitoramento de segurança, trouxe ali uma camada bastante importante de segurança ali para o nosso colaborador. Hoje nós temos em todos os nossos recursos operacionais, né? Também com foco na segurança, nós fizemos uma revisão em toda a nossa identidade visual dos veículos operacionais, trazendo mais visibilidade por conta, né? A gente teve, eu acho que todas as concessionárias, o risco é muito alto de fazer qualquer serviço ao longo da rodovia. Então, quanto mais a gente conseguir trazer ali esses elementos de visualização e de segurança, melhor para a gente. Então, já estamos agora trocando toda essa identidade visual de todos os nossos recursos. Uma outra iniciativa que nasceu no Grupo CCR, já tem aí a adesão de outros players super importantes como a Arteris, como a Eco, é o programa Faixa. Eu acho que vai ser amplamente aqui pautado aqui nesse evento, que traz aí um foco realmente, né, de que a gente
garanta a segurança ali dos nossos colaboradores e das pessoas que estão fazendo algum tipo de serviço, né? Então acho que é um exemplo bacana o Afaste-se de como que a gente, por meio aí da associação da BCR, todas as concessionárias, a gente pode trazer boas práticas para todas as concessionárias de uma maneira única, né? Inclusive aí buscando até um projeto de lei que eu acho que é o foco aí que a gente está por trás desse programa. Então, alguns exemplos aqui só para citar aqui, Justo. Obrigado, Jorge. Acho que bastante rica aí os exemplos e acho que claros para o nosso ouvinte aqui o tipo de benefício que cada uma dessas iniciativas pode trazer, né? Vou fazer a mesma pergunta para o Tam, mas eu vou já fazer a pergunta até com direcionamento, né? A gente fala muito, né, que nas rodovias concedidas o usuário nunca está sozinho, né? A gente tem a possibilidade de um monitoramento muito presente, hoje em dia câmeras inteligentes, né? A Arteris, o Grupo Arteris adotou o acrônimo, né, CCSO, né, recentemente, né, em complemento, né, para os nossos centros de controle operacional, com S de segurança, né. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, nos CCOs ou nos CCSOs, né, da Arteris, como que a tecnologia está sendo utilizada para melhorar a segurança, quer daqueles que estão circulando pelas rodovias, quer dos próprios colaboradores, prestadores de serviço que estão atuando junto às rodovias. E, por favor, se quiser também trazer outros exemplos de uso de tecnologia, fique à vontade. Tá bom, Júlio. Esse exemplo do CCSO é um negócio extremamente interessante, sim. E isso surgiu de uma ideia, né, do Sérgio Garcia, que é o nosso presidente. Ele, na época, ele era das concessionárias, e numa conversa ele falou, por que a gente não cria, em vez de ser centro de controle de operações, um centro de controle de segurança e operações? E no primeiro momento... E aí esse negócio foi para frente. Hoje todos os funcionários da Arteris têm o CCSO. Ele funciona 24 horas. Assim, as concessionárias, algumas delas têm a pessoa, o colaborador lá dentro do CCO, que fica durante o horário comercial, e nós temos uma base central que fica os outros horários e os finais de semana e feriados. Qual que é a ideia? Essa pessoa, ele fica focado ali, avaliando todas as intervenções, todas as frentes de trabalho que existem ao longo das vias das nossas concessionárias, e baseado no nosso manual de sinalização, baseado na observação, nas câmeras, ele detecta, por exemplo, uma eventual falha num procedimento, uma determinada falha na implantação da sinalização, questionamento, e aí ele automaticamente entra em contato ou com o encarregado da frente, ou com o operador, ou com qualquer pessoa, alerta. Então isso aí, as intervenções normalmente param, para que seja feita a correção. E assim, essa preocupação, Justo, hoje do usuário, isso que o Jorge colocou lá, essa é extremamente interessante. Porque a gente foca muito no usuário da via e eu não vou falar que não existia, sempre existiu a preocupação com os nossos colaboradores, mas hoje as concessionárias, elas têm tratado os colaboradores, e tanto os próprios quanto terceiros, da mesma forma. Então, eu acho isso muito importante, né? A gente hoje não distingue quem é um fornecedor, quem é o próprio. Então, essas ações, essa questão das câmeras, a gente adotou também nas nossas viaturas. É fundamental você ver um cara ficar 8 horas, ficar 12 horas dirigindo um veículo, né? E a gente sabe a dificuldade que é no país, a questão de, às vezes, o cara tem uma outra atividade e o cansaço, né? E é interessante, Jorge, você deve ter tido essa mesma experiência. Antigamente, antes de ter esse sistema de câmeras, volta e meia tinha assim, o acidente, o cara distraiu, tomou uma fechada. Perfeito. Então, nunca era um problema do operador, infelizmente. E aí, quando chegou essa questão da câmera, aí você vê que algumas vezes aconteceram, sim, fechadas, etc., o trânsito. Mas boa parte era isso, era sonolência, é a utilização de aparelho celular, que infelizmente é um mal que esse país vive, né? Infelizmente é uma coisa que a gente tem que mudar. Porque, eu falo assim, Justo, não custa nada. A gente está falando de tecnologia. Mas assim, hoje nós temos 70%, Laércio, das fatalidades nas rodovias da Arteris, tirando motocicleta, ciclista e pedestre, são de pessoas fatais sem cinto de segurança. Assim, se você fala, a gente não acredita, né, que no século XXI, em 2024, as pessoas ainda não usam cinto. Mas 70% das mortes são por causa de falta de cinto. Então, assim, é o comportamento, né? E essa coisa da tecnologia focada e para atender, é o que eu falei, os sinistros ocorrem porque o ser humano falha.
Então, essa coisa da Câmara eu acho muito interessante, porque vai cutucar o cara, vai tocar um alarme, vai tremer o banco. Cada concessionária tem um dispositivo de alertar, né? Orienta, para, vai descansar, toma um café. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe, Justo? Porque a tecnologia está aí, a gente está implantando, tem inteligência artificial, tem tanta coisa, mas a gente não pode esquecer do pequeno, né? Do dia a dia que está aqui no peito da pessoa, né? E na cabeça, né, Justo? E infelizmente hoje é o que mais provoca acidente. É uma coisa louca. E a gente não pode desistir. Nós não podemos desanimar. Ô Gilson, só assim, na linha das melhores práticas, o Grupo CCR também adotou o CCSO com o mesmo critério que o TAM agora comentou aqui com a gente. Né? Então, antes do Laércio entrar, o especialista, o cara fala assim, nós realmente adotamos o AFAS. Eu acho que foi uma iniciativa muito bacana acho que foi a primeira vez, né Jorge, que uma concessionária se integrou. Verdade. E aí cabe à BCR também esse trabalho porque eu lembro que eu comentei na época até com o Eduardo Camargo, seu presidente, falei, gente, imagina um cara sai de Belo Horizonte, chega em Porto Alegre com a mesma mensagem. Isso com certeza reforça, vai marcar. Né? E nós temos rodovia, nós saímos a artérias, vai lá, Fernão Dias, Regis, depois tem a rodovia da CCR. Então, um caminhoneiro que sai de lá, ele vai aqui, o que é isso, né? Alguém está preocupado com as pessoas que trabalham aqui. E quantos acidentes a gente tem, né? Policiais rodoviários, policiais militares na rodovia, os nossos colaboradores. A gente tem realmente pensado em coisas que tirar. A única forma do risco não existir se ele não estiver lá. E a inteligência está caminhando para isso. A gente fala em free flows, etc. O que é Perfeito. isso? É tirar as pessoas que trabalham... Menor exposição de risco, exatamente. Perfeito. Desculpa a intromissão, desculpa, Laércio. Obrigado, nós estamos aqui de fato no bate-papo e eu queria ouvir, até na fala inicial, né, Laércio, você mencionou as questões para além da condição específica da pista, né? E tanto o TAM quanto o Jorge aqui deram exemplos, né, de iniciativas que começam numa concessionária e se estendem para outras, né? A gente está falando aqui da questão de sinergia, de sincronismo, de coordenação, né? A Artesp vamos dizer assim, o capitão, né, dessa atividade, pelo menos quando falamos aqui no programa de São Paulo, né? E São Paulo sempre foi, a gente brinca, né, a locomotiva do Brasil, sempre foi referência para uma série de projetos, de programas, de iniciativas. E sem dúvida as rodovias de São Paulo são ainda hoje as melhores rodovias do país, né, comparativamente às outras unidades da federação. Mas eu queria ouvir, então, nessa linha, né, como é que a Artesp pode atuar, ou atua já, em verdade, em conjunto com as concessionárias, eventualmente até em conjunto, em parceria com o DR aqui em São Paulo, para essa coordenação, para esse sincronismo em prol da maior segurança viária. É aquilo, né? A gente participa de um trabalho desse, né? Chama isso de trabalho, mas isso é muito interessante para a gente, né? Eu estou ouvindo aqui os colegas, a preocupação ela é comum a todos, né? O papel da Artesp aí é efetivamente ajudar. O que a Artesp pode ajudar em questão de tecnologia? Tecnologia, muito bem dito aqui, não preciso repetir, ela está aí e é para ser usada. E nós, com a questão da nossa expansão daqui um pouquinho, todas as nossas rodovias, elas não estão mais, todas vão estar concedidas. Só falta muito pouco, só tem rodovias muito pequenas, as grandes todas já foram. Se a gente não pensar em tecnologia, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai chegar... Por quê? Quando nós falamos a gente pressiona todas as concessionárias para melhor pista, para melhor sinalização, para melhor... Aí vem a questão que foi dita aqui, que o Jorge disse, que é o quê? Aumento de velocidade. Sim. Antigamente, de repente, os acidentes, eles não vinham... É porque a pista era muito ruim, você não podia correr, não podia ter velocidade porque você tinha um buraco pela frente. Verdade. Né? Então a própria rodovia diminuía essa velocidade. Hoje não. Hoje você pega uma Castelo Branco, por exemplo. Castelo Branco foi sempre conhecida como uma rodovia monótona. Ela chega em um determinado momento, saiu daquela região da Grande São Paulo, você dorme no volante. Não é isso? Todo mundo já pegou a Castelo Branco e sabe disso, acaba dormindo.
Pô, como que você vai despertar o usuário, que eu chamo sempre de usuário, como é que você desperta o usuário para ele não dormir? É bem esse o termo, é dormir. Sim. A nossa frota recente, as frotas mais recentes, tanto de carro, como de motociclista, como de ônibus, e não sei, ela tem alguns dispositivos que já te ajuda, te alerta. O problema está nas frotas mais antigas. E aí vem a questão de como você vai usar a tecnologia nessas frotas que também trafegam porque ainda nós não temos uma lei que tira a frota antiga ou tem um incentivo governamental de tirar a frota antiga e a frota antiga aí é o problema, né? Pode olhar nós, por incrível que pareça, a gente tem um monitoramento das rodovias. Esse monitoramento de 19 até 23, ele cresceu todo ano. E ele cresce a razão de 2% de acidentes, ele cresce a razão de 2% ao ano. Ele cresce, ele vai crescer. Teve a pandemia, era para diminuir, né? Caiu, não. Ele cresceu. Então, realmente tem que se pensar em novas tecnologias, não tem jeito. A gente está colocando à disposição, isso. Eu falo muito do transporte coletivo, que é uma preocupação para a gente lá. Sim. Muito grande. Eu estou conversando com as empresas de coisas, dizendo o seguinte: olha, o motorista sai, a preocupação nossa é a segunda jornada. O motorista sai desse ônibus, nós vamos colocar à disposição um sistema que a hora que ele sair desse ônibus, ele vai botar o dedão lá, não precisa colocar não. Ele vai colocar o dedão, sair desse ônibus. Se ele entrar num outro ônibus, o que vai acontecer? Vai acusar lá na Artesp, vai acusar, olha, ele está entrando... O mesmo motorista está entrando, ele não pode dirigir mais. Tá? É um sistema simples, nada de tecnologia muito avançada, mas que vai alertar a outra empresa. Agora, como é que você vai fazer isso no clandestino? Que aí a gente... É um problema grave. É um problema grave. Aí nós estamos fazendo uma outra avançada de tecnologia, que é o quê? Os nossos radares, as câmeras de vocês, que a gente já tem, Sim. que vão ler as placas. Estão lendo hoje, as placas estão todos os radares e tudo mais, OCRs. Sim. Eles já leem a placa e já diz, olha, vai ter um alerta pra gente, ó, esse ônibus ou essa van que está passando no seu radar, ou no seu radar não, que é do DR, mas passando na sua praça de pedágio, é um clandestino. Sim. Nós vamos alertar aqui. No primeiro momento, nós vamos fazer uma situação de mandar uma correspondência, olha, acerta a sua frota, porque está irregular. Mas isso a gente vai ter que fazer com tecnologia. Não adianta bater na porta do você não vai achar todo mundo. Você não vai achar. E hoje a gente tem um problema com a evolução do celular. Hoje a gente tem um problema. O clandestino, quando a gente coloca uma fiscalização no determinado ponto, você vai pegar 15 minutos depois, ninguém mais passa ali. Ninguém mais passa. Porque a tecnologia é favorável ao infrator. Então, nós na Artesp precisamos olhar nesse sentido, porque a tecnologia favorece de um lado e desfavorece de outro. Então a gente tem que ficar toda hora criando questões para a gente ficar... Sempre vai ter o contraponto. Sempre tem que ter o contraponto. É um negócio bastante interessante isso, né? Interessante, então a tecnologia também tem esse lado, tá? Mas ela não tem jeito, não vai dar para sair mais da gente. É verdade. Isso, né? Obrigado. Nas respostas anteriores, né, a gente comentou também a questão do comportamento, né, e a necessidade de uma atuação contínua, né, em termos de educação para o trânsito, né, desde as tenras idades aí dos jovens, tal, passando por todo o processo para obtenção de uma autorização para dirigir, passando por uma atualização para o motorista profissional, né, um monitoramento, né. Eu vou inverter a ordem e vou começar com o Tan agora. Fala. Né?
E vou perguntar como é que vocês trabalham com as comunidades ao longo das rodovias para promover essa cultura de segurança no ambiente em que nós cruzamos a comunidade. Bom, eu fico muito a caráter para falar, Justo. A Intervias, né, que é a concessionária que hoje eu estou como diretor, ela iniciou em 2001 um programa que a gente batizado chama-se Projeto Escola, hoje é Projeto Escola Artérias. E é um programa que abraçou as escolas, e a gente trabalha com escolas públicas, para fazer toda uma integração, uma interação do trânsito com as disciplinas. E pegando a questão de cidadania, espaço público, respeito. Então, assim, é um trabalho educativo extremamente interessante. E hoje a gente abrange toda a cadeia de estudantes, ainda o EJA, que é os jovens adultos. E a gente está buscando educação. A gente sabe, eu sempre comento com as pessoas lá o seguinte: as campanhas educativas são fantásticas, tem que continuar existindo, mas elas têm uma coisa que muitas vezes pode desanimar. É que você não consegue mensurar a quantidade de vidas que foram salvas com a educação, por si só, né? E as estatísticas nos mostram os números que a gente tem, que são desastrosos. Mas assim, e eles são esses números desastrosos porque existem as campanhas educativas. Porque se não existisse, seriam muito piores, né, Laércio? Então, assim, a gente tem, Justo, nós hoje trabalhamos, e todos os funcionários, eu posso dizer, que fazem isso, né? São esses trabalhos educativos das escolas, com crianças, campanhas, por exemplo, e apresentações, empresas de transporte. Nós criamos lá na Intervias um programa legal, que foi fazer um projeto junto com as autoescolas. Então, trazer os caras, os instrutores de autoescolas, aí tem a escola de carro, de motocicleta, para mostrar esses dados lá, que a gente está te falando da questão de comportamento das pessoas. Porque a gente fala de PIB, você falou não sei quantos bilhões, quantos %, mas não custa nada as pessoas seguirem o que nós já temos, que é fantástico, né? O cinto de segurança, pô, o cara fala que não usa cinto de segurança. Nós temos estados da federação aí, que 30% dos acidentes com motociclistas são motociclistas sem capacete. Então, assim, por mais que a gente faça, Justo, as campanhas, nós temos eventos, todas elas têm, mas ainda é pouco, porque a campanha educativa, ela tem isso que você falou aí, que é o cara que é o contraponto, é o cara que tá na ilegalidade. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema de fiscalização, que a gente sabe que é um problema, a questão do efetivo da polícia, todas essas dificuldades que são conhecidas. Então, assim, você pega lá 20%, 30% da frota, não paga imposto, não paga IPVA, não paga multa. Então a gente tá falando de botar radar e tudo, o cara simplesmente não paga e passa, né? Mas, assim, a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar. E, paralelo a isso, a gente faz aquelas campanhas e as ações que as concessionárias têm, que são específicas de cada ponto. Nós mesmo lá estamos, você sabe disso, né? Algumas ações que a gente está buscando, a campanha de motociclista, a campanha para pedestre, são várias campanhas, se tiver oportunidade depois a gente vai comentar, que é a estrela do mar. Para essa eu fiz a diferença, né? Ah, tem milhões, mas essa aqui eu salvei. O que a gente quer é isso. Nós não vamos conseguir resolver o problema do mundo, mas se a gente, por exemplo, Artérias, eu estou falando pela Artérias, o Jorge está falando pela CCR, você, Laércio, pela Artesp. Se cada um de nós abraçar um pequeno espectro de problemas, pô, quantas vidas nós salvamos, né? Então, o que nós fazemos com a comunidade lindeira? Pô, nós estamos lá dentro, nós estamos buscando, nós estamos procurando, conversando com os prefeitos, conversando com os vereadores, conversando com as empresas, para poder chamar a atenção dessa questão do respeito a tudo que a gente está falando aqui. Velocidade, cinto e tudo que já existe e não custa nada. Esse talvez seja o nosso maior problema. Obrigado, a tua resposta me deu gancho para a pergunta que eu vou fazer para o Jorge, que é claro, fica à vontade também de falar de outras iniciativas, mas se você puder, eu gostaria que você explorasse um pouquinho esse ponto que o Tam mencionou, que é o tratamento aos vulneráveis, né? As ações junto aos ciclistas, aos motociclistas, eventualmente andarilhos até, que eu sei que a CCR devota bastante tempo e energia a isso, como a própria Teres também. Mas se você puder explorar um pouquinho esse tema. Bom, vamos lá, a gente também tem uma série, eu acho que todas as concessionárias, né, fazem ali uma série de iniciativas. A gente estava consolidando as últimas do Maio Amarelo, nós tivemos mais de 250 iniciativas só
nas concessionárias do Grupo CCR. Se for avaliar lá a quantidade de população, são quase dezenas de milhares de pessoas que foram impactadas, enfim, todo mundo faz isso. Mas assim, realmente eu costumo dizer que é uma corrida de 100 metros, né? Assim, a gente, para baixar cada estrelinha, cada milésimo ali é um esforço sobrenatural que a gente tem que ter, né? Então, se a gente olhar um pouquinho para trás, eu gosto de um número, Gilson, que assim, só dentro do Grupo CCR, se a gente pegar os 12 primeiros meses de cada uma das nossas concessões e comparar com 2023, nós tivemos 90% de redução dos índices de mortalidade. Então, assim, isso é um conjunto de ações, né? Não é? Isso, a próprio investimento na infraestrutura, o acerto da geometria, ampliação de capacidade, isso é que traz realmente ali esses números maiores. Mas, assim, tem números pequenos que a gente tem que estar sempre naquela busca incansável, né? E aí, assim, eu vou citar um exemplo na questão dos andarilhos que... aquele 1/3 que eu comentei dos pedestres e vulneráveis também, com outro 1/3 dos motociclistas, quase metade desse 1/3 de pedestres são as questões dos andarilhos, que normalmente são pessoas com problemas mentais, drogas, esquizofrênicos, doenças sérias, e nós temos algumas ações específicas para eles, e no caso específico fizemos uma ação na MS Via, onde a gente, junto com algumas prefeituras, teve ali um acolhimento humanizado dessas pessoas, e olha que bacana, Justo, nós achamos 4 desaparecidos. 4 pessoas desaparecidas que estavam andando nas nossas rodovias e trouxemos essas pessoas para as famílias de volta, né? Então esse eu acho que é um exemplo bacana. A gente tem que transcender as concessionárias e levar isso para um programa, no meu entendimento, de Estado, né? Porque assim, é um problema crônico, é um problema de saúde, é um problema social, né? Então assim, esse eu acho que seria um aspecto. Eu acho que todo mundo tanto tem problemas lá dos andarilhos e das pessoas com drogas, enfim. Então esse eu acho que seria também na linha da busca das melhores práticas, né? Um outro exemplo, assim, só para citar, o Gilch, nós retiramos por ano, só nas rodovias da CCR, mais de 70 mil ressolagens. São aqueles pedaços de pneu, de caminhões e coisa e tal. Aquilo gera acidentes, principalmente com motociclistas. Aí falando dos motociclistas que você me disse agora, né? Então, assim, por que não pensar em concessões rodoviárias e pensar em setor rodoviário, da gente criar alguma legislação para isso? Sim. Nós já tivemos casos, inclusive, infelizmente, fatalidade, colaborador retirando esse material da pista. Tem tecnologia futura, já estamos avaliando possibilidade de tecnologia, mas assim, esse eu acho que é assim, um esforço que a gente tem que ter, um âmbito de Estado, um âmbito de associação, para que a gente busque alguma coisa um pouco mais disruptiva, um pouco mais transformadora. Porque senão, né, eu concordo plenamente com o Tan, a gente vai estar lá com as estrelinhas, e é importante, super importante, mas a gente não vai conseguir atacar ter o grande impacto e resolver o problema de uma maneira mais estrutural. Obrigado, Jorge. Devolvendo então um pouco a palavra para o Laércio, se quiser trazer também algum exemplo de trabalho em conjunto, seja com as operadoras, transportadoras de ônibus que circulam pelas nossas rodovias, seja com as próprias concessionárias, que vale a pena mencionar aqui como exemplo de sucesso. A gente tem realmente tem esse problema, né? A gente, só dando um pouquinho de dados nisso que o Jorge acabou de falar, meu celular aqui fica tocando aqui, é exatamente o CCI lá da Artesp dizendo, e só toca quando tem um acidente, tá? Então, o que acontece? Então é um acidente a cada... Isso eu estou falando em todas as rodovias concedidas, né? Só concedidas, DR eu não recebo, senão aí era muito mais. Mas esse caso dos vulneráveis é muito interessante, porque eu fico olhando assim, eu recebo mais ou menos 100 a 150, 200, final de semana um pouquinho mais, né? De participações de acidentes em rodovias. E realmente, moto é o campeão. Eu considero o motociclista, não um motociclista acima de 500 cilindradas, é o motociclista com baixa cilindrada, eu considero vulnerável, porque é um meio dele de locomoção, é um meio mais barato,
E, por incrível que pareça, me chamou a atenção exatamente a questão do andarilho. Tem muito acidente com andarilho, muito. Aí vem a questão, exatamente o que o Jorge está falando, que já é uma questão social. E é uma questão social, não é da concessionária. A Artesp tem que colaborar com isso, alertar realmente o poder público nesse sentido, para dar uma... né? E não tem uma rodovia que a gente já fez que saia de São Paulo, ou duplicou, ou ter mais faixas e tudo mais, que não passa por uma comunidade, né? Sim. Todas passam por uma comunidade. E aí vem o que você disse. Cadê o poder público? Não é o trabalho da Arteris fazer uma escola ou pegar uma escola. Não é esse. Mas é do poder público. É do poder público. Então, o poder público precisa olhar realmente. E aí vem aquela questão. Precisamos melhorar a questão da nossa educação. Sim. Né? E, voltando um pouquinho das motos, a gente recebe também como é o acidente. Em geral, é um caminhão de alta tonelagem e a moto bate atrás do caminhão e o motociclista morre. Então, é um negócio... Aí vem educação de trânsito, é outra Sim. educação. Então, tem todo... E a moto não tem tecnologia para que você consegue falar para o motociclista o que ele deve fazer. Porque o motociclista normalmente é um desobediente. Não todos, mas é um desobediente. Né? Um percentual grande. Exato. Então tem um drama. Eu só né? acrescentar, o Jorge falou em ações disruptivas. E a gente tem buscado e a gente tem levado, eu e o Jorge participamos do Comitê de Segurança e de Qualidade lá da BCR, e a gente tem procurado levar ações disruptivas. Uma delas, e aí eu abracei essa causa, eu sei que ela é, se você falar assim de condições normais, é uma coisa meio doida, meio louca. É a gente criar um programa, aí tem que entrar governo federal, isenção de impostos, para a gente tentar mudar o modelo de motocicletas do Brasil. Eu sei que já existem projetos de lei na Câmara, mas nunca foi para frente. Então, assim, hoje eu sei que, posso estar enganado em percentual, mas uma motocicleta de 250 cilindradas, 62% dela é imposto. Se o governo criasse um programa, como criou com aquelas coisas brancas, geladeira, que tem algumas isenções, durante, sei lá, vou chutar aqui 3, 4 anos, você fazer um programa onde a montadora, em vez de fabricar uma moto de 125, fabrica número 250 e oferece para o usuário, para o comprador, uma moto melhor pelo mesmo preço. Isso durante um período. Para que daqui a alguns anos a gente possa, aí sim, proibir motocicletas, por exemplo, menores de 250 cilindradas, em rodovias como a Anhanguera, Bandeirantes, Castelo, que você está dizendo. Não é em todas. Mas nós estamos... Pra vocês saberem, Jorge, o Júlio sabe, a gente teve um contato com uma professora aqui de Brasília, da UNB, a professora Michele. O que a gente quer dela? Que ela faça um estudo para mostrar para nós essa questão que você colocou, Jorge, do impacto de um veículo de 9 eixos, de 74 toneladas, se comparado com a motocicleta de 125. E esse que você está falando da colisão traseira, sabe o que acontece muito? A motocicleta ela vem devagarzinho, não tem potência para ultrapassar um caminhão, ela entra no ponto cego do caminhoneiro, que ele, coitado, não enxerga, o cara vai ao trabalho. Nós tivemos outro dia um acidente assim. Então, o programa que a gente está querendo buscar, a Abraciclo, o governo, eu já tive, inclusive, na Senatran, pedindo esse desafio, que é para a gente criar um programa de incentivo ao aumento da potência das motocicletas brasileiras. E depois, criar uma lei. Eu acho que esse é um caminho. Essa é uma estrelinha que a gente vai resolver. Porque motocicleta 70% dos acidentes hoje são de motos menores que 150. Aí você fala assim, mas claro, a maior quantidade é moto. Mas se você tirar essas motos menores, com certeza, Justo, a gente vai conseguir eliminar esse tipo de acidente, de ponto cego, o tempo que o cara demora para fazer uma ultrapassagem, né? A gente tem umas campanhas, o dia estava uma Honda Bis com um senhor e uma senhora na via Anhanguera.
Eu olhei aqui e falei, gente... No corredor, às vezes, no corredor. Exato. O TAN já deu início a uma terceira rodada de perguntas, né? Que eu vou também fazer para o Jorge, que é olhar para o futuro, né? Ele deu aqui um exemplo de uma ideia disruptiva, né? Nessa linha de mudanças estruturais mais radicais, né? Qual que é a visão aí do grupo CCR em relação a um ou dois conceitos que vocês acreditam que devam ser fatores importantes para a gente continuar nessa caminhada de longo prazo de redução de sinistros, de fatalidades, mas que enfrenta no dia a dia e no curto prazo desafios como o maior uso de celular, incremento de circulação de motos de baixa cilindrada em convívio com tráfego pesado em rodovia e assim como o incremento da circulação de veículos como um todo no país, né? Por favor, Jorge. Justo, assim, eu entendo ainda, reforçando assim, que grandes ações para o futuro têm que ser transformacionais. Essas nossas ações aqui a gente vai continuar realizando, sem dúvida nenhuma, sem um esforço mais amplo, a gente não consegue alcançar um Vision Zero ou realmente um degrau, reduzir realmente isso de uma forma que mude esses patamares, né? Então, nessa linha, até nas minhas colinhas aqui, eu tinha falado realmente de celular, tinha falado, por incrível que pareça, de cinto de segurança. Interessante que, assim, nós temos hoje já tecnologia para fiscalizar isso. Com câmeras, inteligência artificial, que podem fazer o papel do policial lá do CCO, que hoje faz isso, mas com as limitações que existem de pessoal, com as limitações que existem de câmeras, enfim. Então, acho que esse pode ser um futuro, né, de incorporar essas tecnologias nos contratos e trazer isso daí para uma legislação que realmente faça resultado, de fazer essas fiscalizações e esses monitoramentos de comportamentos, inclusive, essas câmeras, a gente já fez alguns testes, elas também identificam comportamentos inadequados de motociclistas. Por exemplo, andando nos corredores com velocidades incompatíveis, enfim, isso, então esse é um foco. E assim, aí pensando até um pouco mais amplamente falando, o Free Flow. O Free Flow hoje traz uma segurança absurda para as rodovias. Queira ou não, as praças de pedágio são pontos ali onde a gente tem uma restrição, onde a gente tem um conflito de velocidade, onde a gente tem exposição de colaboradores. Então o Free Flow também ele vai trazer significativamente um aumento de segurança, não só de segurança, de fluidez também, de conforto, enfim. Então, nessa linha de pensar em futuro, eu trouxe esses dois pontos que eu acho que seriam importantes para a gente tentar viabilizar isso, viu, Justo? Assim, de alguma forma, junto com os estados, junto com os órgãos fiscalizadores, acho que é super importante para essa transformação e esse salto realmente, né, nos nossos números que a gente está olhando por aí. Obrigado, Jorge. Passo, então, a mesma pergunta para o Laércio. Né? Eu vou pegar um ganchinho visão aqui, transformacional. Tá? Eu vou pegar um ganchinho. Free Flow. Free Flow hoje a gente não está soltando nenhuma licitação mais com a praça de pedágio comum. Porque o Free Flow é mais justo, muito embora a população ainda não está entendendo muito isso, mas ele é mais justo, uma cobrança mais justa, é tudo melhor o Free Flow. Porque na Europa já está isso há muito tempo, Estados Unidos há muito tempo, né? As câmeras de fiscalização que dá foco no motorista, isso já existe há bastante tempo. Quando eu era diretor do DR, alguém foi me apresentar, não lembro quem, foi me apresentar esse tipo de câmera, eu achei bárbara. Aqui no Brasil tem um problema de que você não pode, né? Mas é uma questão de mudar a legislação para isso. E vejo também, nós, por exemplo, estamos fazendo alguma iniciativa no sentido de melhoria. Hoje a gente o Rodoanel, o futuro Rodoanel aí, que parte dele já ainda esse ano, ele já tem o Rodoanel Seguro. O que é o Rodoanel Seguro? Uma das é a iluminação no perímetro urbano. Isso ajuda bastante. Isso já ajuda bastante. Nós tivemos nós estamos fazendo, inclusive, em cidades mais movimentadas, na Rondon, quando passa em Bauru, a gente já fez pela concessionária, nós já fizemos as marginais iluminadas para tirar o trânsito
local, que é uma questão de acidente. Tinha muito acidente naquele trecho. Então nós estamos olhando de uma outra forma. Antigamente a gente não autorizava marginal, não era isso? A Artesp não autorizava marginal de jeito nenhum. Hoje a gente já autoriza. O Free Flow está aí, o Rodoanel Seguro está aí. Então a gente tem que mudar a mentalidade também, porque senão a gente vai ficar... Nós vamos daqui um pouquinho ter hoje as 20 melhores rodovias estão aqui, né? 19 estão aqui, 18 ou 19 estão aqui não, estão em São Paulo. Estão em São Paulo. Daqui um pouquinho não é mais. Daqui um pouquinho alguém ultrapassa a gente, né? A gente não quer ser ultrapassado, não. A Artesp quer continuar sendo... São Paulo quer continuar sendo a vanguarda disso aí, tá? Então, São Paulo vai continuar, com certeza, porque a gente está realmente olhando para um futuro aí diferente, e a gente conta efetivamente com as concessionárias, porque são os nossos parceiros, e os parceiros sempre são bem-vindos com a gente para melhorar o nosso trânsito e a nossa diminuição de acidentes, né? Obrigado. Então eu queria aproveitar para novamente agradecer os parceiros nesse diálogo, o Jorge, o Dan, o Laércio, né? Eu acho que conseguimos ter um bate-papo aqui que esclarece vários aspectos em relação a esse imenso desafio, que mostra que a tecnologia está sendo usada e pode ser usada cada vez mais nas várias dimensões, na segurança da via, em de alguma maneira melhorar a condição do ambiente, informar situações especiais do ambiente para mudança de conduta do condutor, e também na educação e na fiscalização para maior segurança, né? E o mais importante é a ciência hoje clara, né, de todos os atores, que esse ganho, essa evolução só vai se fazer com corresponsabilidade e atuação integrada. Então, novamente, muito obrigado. Espero que aproveitem e tenham boas novas ideias da nossa conversa. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, Nós é que Júlio. Um agradecemos. abraço a todos. Muito obrigado.